Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo informações para vocês, 13 de julho de 2019. E um grupo de procuradores juntaram-se e exigem a prisão imediata de Glenn Greenwald e companhia. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte-se nas notificações e vamos à matéria. Procuradores exigem a prisão de todos os envolvidos na armação criminosa contra a Lava Jato. Um grupo de procuradores pertencente à entidade denominada MP Pro Sociedade está pedindo a imediata prisão de todos os envolvidos no que chamam de armação criminosa contra a Operação Lava Jato. Para os procuradores, a prisão é a única maneira de evitar a reiteração da violação de direitos dos agentes públicos e da coletividade, bem como promover as demais medidas destinadas às investigações e aplicação da lei penal, tais como buscas e apreensões, perícias e etc. No documento, uma série de considerações são feitas indicando as práticas criminosas efetivadas. Vamos aqui agora ao documento. Deixa eu descer aqui. Mais um pouquinho. Aqui, ó lá. Nota pública. Prisão dos violadores da privacidade das comunicações. Considerando que a associação MP Pro Sociedade divulgou no dia 24 de 6 de 2019, em seus canais de comunicação com a sociedade, nota pública em favor da prisão dos violadores da privacidade das comunicações, mas também defende arduamente o exercício livre e responsável das liberdades de informação, opinião e expressão, bem como a liberdade de imprensa previstas na Constituição Brasileira. Considerando que o responsável pelo blog The Intercept, Glenn Greenwald, depois de comparecer a uma inquisição na Câmara dos Deputados Federais, ocorrida em 25 de 6 de 2019, anunciou a intenção de divulgar outras alegadas mensagens ainda atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a diversos integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, apesar de não apresentar nenhum elemento probatório capaz de lastrear a veracidade das imputações contra os referidos agentes públicos. Considerando o noticiado recente pela imprensa de uma série de manipulações no conteúdo das novas supostas mensagens que o blog The Intercept atribui a alguns procuradores da República, com mudança de datas nos supostos diálogos que deveriam ser prints, o que denota falsidade, já que print é, por definição, imagem exata da tela de celular, sem alterações, e que, inclusive, segundo a matéria jornalística, trocou o nome de procurador que foi preso pelo de outro procurador, mantendo a mesma mensagem. Ou seja, se mudou datas e nomes, pode mudar perfeitamente ou alterar qualquer outro tipo de informação. Considerando reiteradas publicações vinculadas da imprensa nacional de vazamentos de supostas mensagens trocadas entre autoridades brasileiras de forma ilícita através de invasão de dispositivo de informática por parte de hackers, ou seja, divulgação de mensagens sem decisão judicial, em inquérito policial ou processo criminal, em explícita violação à garantia constitucional de privacidade das comunicações. Considerando a publicação pelo blog The Intercept de supostas mensagens atribuídas a integrantes da Operação Lava Jato e compartilhadas levianamente por diversos veículos de imprensa, sem a devida checagem de veracidade, obtidas mediante o cometimento em tese de diversos crimes previstos do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente crimes previstos no artigo 151, primeiro, inciso 2º do Código Penal e o artigo 154 do Código Penal e o artigo 13 da Lei número 7.170, 1900... Peraí, deixa eu ver aqui. É número que não acaba mais, meu Deus do céu. Código Penal, onde foi que eu parei aqui? Artigo 154... da Lei 13... Aqui. Da Lei... Da Lei 170. Tá aqui. Só corrigindo aqui rapidinho, peraí. Aqui. Da Lei 170 da barra 1983. Ah, tá.
Lei de Segurança Nacional e artigo da Lei 10.296/96 ou os artigos 138 ou 141 do Código Penal. Considerando a flagrância delituosa dos crimes acima nominados e a inação, estado em que não se age ausência de ação, ociosidade, inércia dos órgãos públicos na aplicação da legislação penal e processual brasileira a fim de coibir a reiteração da prática dos crimes acima mencionados, considerando que, após o episódio Greenwald, autodenominados garantistas, defensores da Constituição e da aplicação da lei, passaram a defender a utilização de conteúdos sem autenticidade de provas ilícitas. Pior, passaram a defender imunidade de investigação e de responsabilização penal, buscando evitar a qualquer custo a aplicação da lei, que juram defender, ao tempo em que cinicamente bradam todos são iguais perante a lei. Considerando que na ocasião em que operações da Polícia Federal e do Ministério Público buscavam combater organizações criminosas, os defensores da Constituição e da aplicação da lei criavam interpretações só existentes no Brasil para anular provas, criando uma fábrica de habeas corpus que deixam qualquer europeu e norte-americano de queixo caído. Por outro lado, hoje, tais defensores pregam abertamente a validade de provas ilícitas, especificadamente de não provas, pois sequer podem ser periciadas, e cinicamente querem que as vítimas de crimes que tenham violadas a sua privacidade. Sim, toda a privacidade, já que todo o tipo de assunto pessoal está em um celular. Tudo isso em um clássico duplo pensar orwelliano, um nomezinho chato aqui. Mas, recorrendo à novilíngua também prevista por Orwell, buscam confundir garantismo, uma filosofia política de raiz marxista, ao interesse do réu, sempre acima do interesse público e da proteção penal, com garantias processuais consagradas no mundo ocidental, como bem apontou Bruno Carpes. Considerando que conversa telefônica não pode ser objeto de quebra de sigilo, exceto por decisão judicial, e que a liberdade de imprensa não se sobrepõe a isso, pois o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece como única hipótese de inviolabilidade... Inviolabilidade, é esse nome aí. Como se de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas à ordem judicial. Inviolabilidade, o nome. A Associação MP Pro Sociedade, criada para a defesa da ordem jurídica e dos valores consagrados na legislação pátria, vem a público, mais uma vez, conclamar as autoridades constituídas à apuração das infrações penais acima referidas, com a máxima urgência, tomando as medidas necessárias contra a continuidade da flagrância delitiva de extrema gravidade, para que se busque a imediata decretação da prisão dos envolvidos nessa sórdida armação criminosa contra as instituições responsáveis pela Operação Lava Jato, por ser uma das formas de cessar a habitualidade criminosa, e assim evitar a reiteração da violação de direitos dos agentes públicos e da coletividade, bem como promover as demais medidas destinadas às investigações e à aplicação da lei penal, tais como buscas e apreensões, perícias e etc. A Associação MP Pro Sociedade. Bom, finaliza aqui a matéria. Gente, até que enfim, o nomezinho é inviolabilidade. Eu tô lendo e não consigo pronunciar, deixa pra lá. Travou aqui. Vejam só, procuradores se juntaram e pedem a prisão de Glenn Greenwald e da galera toda. Isso daqui, gente, envolve Glenn Greenwald, isso envolve Davi Miranda, isso envolve os peritos especialistas da Folha e afins que ajudaram
na perícia da história toda. Isso envolve aqui, né, bom, o ex está fora do país, vai escapar, o Jean Willis. E também envolve toda essa turma que estiver ligada, né, ao The Intercept, o redator lá, o não sei o que lá, esqueci o nome daquele cara lá também, do redator, eu tô com o nome, estou esquecido demais hoje. Enfim, todos eles, cana, principalmente o Glenn. Então tá aí, gente. Tomara que a nossa... Inclusive, aqueles fazem até um comentário na nota, usando a lei, né, para questionar, né, a inércia, né, de ministros, a inércia de juízes, que poderiam entrar com recursos para barrar isso daí, né, não o fizeram. Questionam também, né, colocam como atenuante, né, o fato do Glenn ter ido à Câmara no dia 25, falado sobre o assunto e ainda anunciado que continuaria praticando o crime. Então, quer dizer, tudo isso está pesando. Quer dizer, não é um crime cometido assim, não, é um crime cometido com consciência e com claros objetivos de fragilizar a justiça e soltar um criminoso que todo mundo já sabe disso, né? Então tá aqui a matéria, né? Vamos aguardar qual será a resposta da justiça. Uma coisa é certa, até o presente momento ninguém havia pedido prisão deles. Agora já tem grupo de procuradores pedindo a prisão e vão ver, né, vão fazer pressão em cima disso. Não é justo o cara vir lá da raia que aparta dos Estados Unidos, expulso de lá porque aprontou lá e vem aqui pro nosso país aprontar dentro do nosso país. Gente, pelo amor de Deus, né? Brasil já foi um tempo governado por um partido que apoiava criminosos. Inclusive, ele veio para cá e foi aceito por um desses camaradas, né, Dilma Rousseff do PT, que deu exílio. Qualquer país decente no mundo jamais daria asilo a um espião terrorista como esse. E olha no que deu a ação de Dilma Rousseff. Olha o preço que nós estamos pagando, porque Dilma Rousseff trouxe para dentro do país e canetou a estada dele aqui de um espião terrorista. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.